Seja bem-vindo a mais uma videoaula de anatomia. Agora a gente vai observar os membros superiores, tá? Primeiro vamos identificar o que é dorsal. Essa região é a região dorsal ou posterior. E essa região aqui é a região ventral ou anterior. Iniciando aqui pelo ombro, esse grande músculo que está aqui recobrindo toda essa articulação no ombro, vamos chamar de deltoide. Esse deltoide ele tem um ventre posterior, que está do lado dorsal do membro superior. Aqui temos a região anterior e aqui a gente observa a região média. Então, ventre anterior, ventre médio e ventre posterior. Aqui é um dos principais músculos do ombro. O deltoide anterior responsável por fazer a flexão de ombro, o deltoide médio responsável por fazer a abdução e o deltoide posterior é um músculo que ajuda muito no movimento de extensão. Depois a gente faz uma videoaula de uma parte mais teórica em que a gente vai abordar cada músculo desse, origem, ação, inervação e principalmente como é que a gente pode fazer a palpação. Vamos fazer também com ultrassonografia cinesiológica, que a gente vai com o transdutor mostrar o ventre ele funcionando em tempo real. Tudo jóia? Bom, então eu vou retirar aqui o deltoide para que a gente possa estudar a cintura escapular. Posteriormente, podemos observar aqui, a espinha da escápula, que essa espinha da escápula termina formando essa estrutura óssea aqui, que é o acrômio. Esse acrômio, ele articula com a clavícula, que essa região da clavícula é a extremidade acromial da clavícula, e lembra que anteriormente é a extremidade external. Bom, em cima da espinha da escápula se tem a fossa supraespinhosa. Então, o músculo que está repousando nessa fossa supraespinhosa é o músculo supraespinhoso. Músculo importantíssimo porque o tendão do supraespinhoso, que ele chega aqui na frente, no tubérculo maior, depois você estuda a nossa videoaula que fala sobre osso, e aí você vê bem direitinho o tubérculo maior, é um tendão que ele machuca muito, porque ele passa aqui, debaixo do acrômio e em cima da cabeça do húmero. Então, muitas vezes, quando você está mexendo na articulação do braço, tá? O que acontece? A cabeça do húmero, ela treta aqui com o acrômio e machuca muito o tendão desse músculo aqui que sofre muito, que é o supraespinhoso. Embaixo do supraespinhoso tem esse outro músculo, daqui para cá, que é o infraespinhoso. Lembra, assiste a videoaula de osso, que a gente observa que embaixo da espinha da escápula tem a fossa infraespinhosa. Nessa fossa infraespinhosa fica esse músculo infraespinhoso que é só daqui para cá. Fechado? Embaixo do infraespinhoso tem um redondo menor e logo abaixo tem um redondo maior. Ok? Na região anterior, se observa aqui o músculo subescapular. Então, aqui embaixo desse músculo é a fossa subescapular. E nessa fossa subescapular tem esse músculo subescapular que ele tem uma inserção no tubérculo menor. Então, aqui a gente acabou de fechar os 4 músculos do manguito rotador. Quais são eles? Supraespinhoso, infraespinhoso, também pode ser chamado de supraespinhal ou infraespinhal, redondo menor e subescapular. São os principais músculos que fazem rotação interna e fazem rotação externa do braço. Ok? Bom, nessa região anterior tem outro músculo que vamos chamar de bíceps braquial. Então, esse bíceps braquial ele é dividido em 2 ventres. Se tem esse ventre medial que se insere aqui no processo coracoide e tem esse ventre lateral que se insere lá no tubérculo superior da glenoide. Esse ventre medial vamos chamar de cabeça curta do bíceps. E esse ventre lateral vamos chamar de cabeça longa do bíceps. É também comum chamar aqui de cabo curto e cabo longo. Tá ok? Esse cabo longozinho aqui é um danado para dar problema. Então ele inflama, às vezes ele rompe. Quando ele rompe, esse ventre muscular aqui do bíceps, ele encurta, a gente vai dizer que é o sinal do Popeye, é como se fosse o Popeye que tivesse tomado espinafre e fica aqui só um mondrongozinho aqui de ventre muscular recolhido. Muitas cirurgias, o médico ele já corta esse tendãozinho aqui do cabo longo do bíceps, num procedimento chamado de tenorrafia, porque se ele não está inflamado hoje, depois ele vai inflamar. Enfim, esse aqui é um tendãozinho que dá muito problema
e esse tendão está passando entre o tubérculo maior e o tubérculo menor do húmero. Vou novamente repetir, volta lá para a aula de osso e vê o que é o tubérculo maior e o tubérculo menor. Bom, passando por cima desse tendão aqui, do cabo longo do bíceps, a gente pode observar um ligamento que se chama ligamento transverso do húmero. É o ligamento que sustenta aqui esse tendão para que esse tendão ele não luxe e ele não machuque. Mais medial, se observa que esse músculo, que é o músculo coracobraquial, ele está saindo do processo coracoide e ele está vindo para o braço. E mais medial esse coracobraquial, a gente observa aqui o plexo braquial, que lá embaixo vai se dividir em nervo ulnar, nervo mediano e nervo radial. Passa aqui junto com a artéria braquial, que é essa artériazinha. Essa artéria braquial ela foi originada lá da artéria subclávia, que quando a gente vê os músculos do pescoço, a gente vai mostrar essa artériazinha subclávia, que passa entre o escaleno anterior e médio. Quando passa embaixo da primeira costela, passa a se chamar artéria axilar. E quando passa pelo redondo menor, pelo redondo maior, ela passa a se chamar de artéria braquial. Ok? Bom, então agora a gente vai tirar o bíceps. E depois que a gente tirar o bíceps, a gente vai observar um músculo embaixo do bíceps, que é um músculo importantíssimo. Que esse músculo aqui é o músculo braquial. É um músculo que tem muita força. É o músculo agonista da flexão de cotovelo. Muitas pessoas pensam que o músculo agonista da flexão de cotovelo é o bíceps e não é. O bíceps é um sinergista. O bíceps ele faz o movimento principal de supinação, que é esse movimento aqui, ó, tá certo? Aqui é pronação e esse aqui é supinação. Esse aqui é o movimento principal do bíceps. É muito fácil você testar isso. É só colocar a mãozinha aqui, ó, no seu bíceps, fica de lado, coloca a mão no bíceps, faz o movimento de supino, que você vê que esse músculo se contrai, ok? Então, a agonista principal da flexão de cotovelo é o músculo braquial. Posteriormente, se observa o tríceps. Esse tríceps ele faz um movimento de extensão de cotovelo, ele faz um movimento de extensão de ombro, e ele é um músculo que se opõe ao movimento do braquial e ao movimento do bíceps braquial. Bom, então nessa região aqui superior a gente já viu as principais estruturas. Agora vamos passar aqui para o antebraço. Eu vou montar novamente aqui o bíceps para que a gente continue o estudo do antebraço, tá? Todos esses músculos anteriores que estão na região ventral, eles saem do epicôndilo medial. E todos os músculos posteriores, eles saem do epicôndilo lateral. Esses músculos posteriores, eles são extensores. Eles fazem movimentos de extensão de punhos e dedos. Esse músculo aqui, ó, esse primeiro, é o braquiorradial. Ele só tem função aqui no cotovelo. Ele não tem nada de função aqui no punho, tá? Esse músculo é o braquiorradial. Do lado do braquiorradial temos dois extensores que estão vindo para o lado do rádio, que é o lado do dedão aqui, ó. Então aqui se tem o músculo extensor radial longo do carpo e o músculo extensor radial curto do carpo. O radial longo do carpo está em cima e o radial curto do carpo está embaixo. Quando a gente caminha um pouquinho mais para a região medial, se observa esse ventre muscular aqui, que vamos dizer que é o extensor próprio do índex, do índex aqui, ó, e do lado deles tem o extensor comum dos dedos. Do lado do extensor comum dos dedos, indo mais para a lateral ainda, se tem esse outro ventrezinho aqui, que esse músculo é o músculo extensor próprio do mínimo. Então, o mínimo e o índex, eles têm extensores próprios, já aqui, ó, esses outros dedozinhos aqui, eles têm extensores comuns, ok? Bom, então vamos tirar esse grupo extensor para a gente estudar um pouco mais aprofundado. Aqui se observa mais três músculos. 1, 2, 3. Esse músculo é o músculo abdutor longo do polegar. Esse daqui é o abdutor curto do polegar. E esse daqui é o extensor longo do polegar. O extensor curto está mais aqui dentro. Então tem abdutor longo, abdutor curto. Vamos lá, peraí de novo. Abdutor longo, abdutor curto e extensor longo do polegar.
Bom, esse nervo aqui, ó, é o nervo radial, tá certo? Esse nervo radial, ele é responsável por toda a região dorsal aqui do antebraço. Quando a gente vem para a região ventral, se observa aqui os músculos flexores, lembrando que eles estão saindo do epicôndilo medial. Dos músculos flexores, esse mais superficial aqui é o palmar-longo, tá ok? Embaixo do palmar-longo tem o flexor superficial dos dedos, e embaixo do flexor superficial dos dedos se tem o flexor profundo dos dedos. Lateralmente, tá? Se observa esse músculo, que é o flexor radial do carpo. E medialmente se tem esse outro músculo, que é o flexor ulnar do carpo. Esse músculo que se observa aqui é o músculo pronador redondo. O músculo pronador redondo, lembrando que pronação é esse movimentozinho aqui. E aqui atrás se observa o músculo supinador. Então, supinador é esse movimento de supinação, ele faz esse movimento. E pronação é esse movimentozinho com a palma da mão para baixo. Se chama pronador redondo porque também tem um pronador quadrado. O pronador quadrado fica embaixo de todos esses músculos aqui. E ele é quadradinho. Aqui não tem como ver porque não tem como tirar essa região. Então lembra que esse aqui é o tendão do palmar longo. Esse aqui é o tendão do flexor superficial dos dedos. E embaixo de tudo isso tem o flexor profundo dos dedos, que é esse músculozinho aqui. E aqui os nervos. O nervo ulnar, que vai para essa região medial, e o nervo mediano, que ele vai para a região mais média, só que ele não é totalmente no meio, ele é um pouquinho lateral. O nervo mediano, ele inerva esse dedo, o primeiro, segundo, terceiro, e até a metade aqui, ó, do quarto metacarpo, tá certo? E suas falanges, e o nervo ulnar pega o quinto e metade do quarto metacarpo junto com suas falanges. Tá joia? Então aqui a gente fez um apanhado geral dos principais músculos dos membros superiores. Curtam nossa página, acesse nosso site, se mantenha sempre em contato e que assim que possível a gente consegue responder vocês rapidinho, tá? Se não respondeu, entre em contato de novo e curta nossos vídeos e assista as nossas sequências de vídeos, que depois você vai ver membro inferior, vai ver tronco, vai ver osso e diversas outras coisas de anatomia. Um grande abraço do Zé Góes.